o setor pesqueiro já se manifestou sobre essa derrubada do tarifaço. Conta pra gente o que você apurou. Exatamente. Eu estou falando com alguns integrantes ali, em especial, grandes empresas que fazem parte de uma associação, né, voltada para esse setor pesqueiro, em especial focado na exportação, e me chamou muita atenção, Débora, como os sentimentos foram mudando desde o meio-dia e meia, mais ou menos, né? A gente teve esse anúncio ali, ou melhor, essa decisão por parte da Suprema Corte que derrubou todas essas sobretaxações, essas tarifas norte-americanas. E o primeiro posicionamento foi de muita animação, usaram até um termo, estamos animados, estamos comemorando. Com o passar da tarde, essa animação ela se transformou numa cautela. E agora, no fim do dia, quase com a pontinha de pessimismo ali. Por quê? Como você mesmo disse, há ainda muitas dúvidas. E a gente percebe isso nessa fala do vice-presidente. Desculpa até misturar os assuntos, mas a gente trouxe aqui agora essa fala do vice-presidente. Estava pegando alguns detalhes aqui do que ele falou antes da gente entrar ao vivo. E chama muito a atenção quando ele vem falando que se essa sobretaxação de 10%, agora que Trump está tentando ali, né, burlar, digamos assim, o que foi decidido pela Suprema Corte e trazer outra taxação, mas se essa sobretaxação ela passa a ser global, como é o termo que Trump usou, então ela vai ser usada, todos os países, fora os Estados Unidos, teriam essa sobretaxação de 10%. Então, que no fim das contas, isso não faria tanta diferença para o Brasil, porque está no pé de igualdade. Todo mundo vai ter que pagar mais, mas pelo menos é todo mundo, não é um pagando mais ou outro pagando menos. A competição fica ali equilibrada. Fica no igual. Mas, da maneira como estava, e voltando à apuração da questão da pesca, da maneira como estava, o Brasil estava pagando em alguns itens, como o caso da pesca, aquela taxa ainda de 40% que não tinha sido derrubada, porque no meio do caminho, a gente teve o Trump voltando atrás com algumas sobretaxações, como, por exemplo, o café, a carne, mas alguns setores, como o pescado, não foram atingidos. Então, eles acabaram registrando, segundo algumas fontes com que eu conversei, até ali um déficit de quase 250 milhões de reais só em 2025, sem contar esse primeiro mês de 2026 e esse metade, né, quase fim desse mês agora de fevereiro. Então, o último balanço que eles têm é até dezembro. Então, eles estavam ali sem pé de igualdade, é esse o sentimento. E aí eu trago alguns detalhes importantes agora numa nota oficial que essa Associação do Pescado acabou publicando nas redes sociais. Eles destacam, para além, né, dessa possibilidade e esse sentimento de cautela, que é preciso voltar com a movimentação e especialmente na recontratação de cerca de 5 mil vagas de trabalho que foram desfeitas desde agosto, se eu não me engano, para cá, quando a sobretaxação norte-americana foi aplicada em diversos setores, não sendo diminuída, como eu citei, no setor pesqueiro. Mas, por outro lado, claro, há ainda muita expectativa se outras decisões podem acontecer, se, por exemplo, a Casa Branca, recorrer, né, de fato, a essa decisão da Suprema Corte, ou mesmo se conseguir tirar do papel, porque ainda há dúvidas também jurídicas e burocráticas, essa taxação global de 10%, Débora. Pois é, essa taxação que tem duração pela lei de até 5 meses, né? E como o presidente Donald Trump disse. E só interessante também para a gente relembrar aqui, Lari, só para a gente fazer esse fecho da fala agora há pouco de Alckmin, é que perguntaram para ele assim, tá, já que a corte considerou ilegal a cobrança de tarifaço das empresas, dos outros países estrangeiros, vai ter ressarcimento? Aí o Donald Trump não soube muito bem responder e aí perguntaram para o Geraldo Alckmin e ele disse, olha, ressarcimento não é com o governo, ressarcimento, se houver ressarcimento, é com as empresas, o ressarcimento é empresarial, isso também é muito interessante.